Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre um assunto que para mim, claro, é muito importante, mas eu tenho certeza que ele é importante para todo mundo que se alimenta. A gente vai falar sobre os nutrientes, falar um pouco sobre as funções deles no nosso organismo e falar sobre a importância deles para a nossa vida e para o nosso funcionamento do organismo normal. Bom, quando a gente pensa sobre o porquê que a gente se alimenta, a primeira coisa que vem na cabeça é a fome, né? A sensação física de precisar comer. Mas a gente sabe que a gente come por vários outros motivos também, como por exemplo, para comemorar. Sempre que a gente está comemorando alguma coisa boa que aconteceu, tem comida envolvida, né? Até as datas comemorativas sempre tem algum prato típico relacionado. Bom, por tédio, a gente tem cada vez mais comido por tédio, né? A gente confunde muito o tédio com fome. E isso é uma coisa que está sendo prejudicial para nós. A gente tem que prestar mais atenção na vontade de diferenciar a vontade de comer da fome. Comer por ansiedade também é uma coisa que a gente faz quando não é fome de verdade. A gente faz mais para ter aquele conforto que o alimento traz. E a gente come também para socializar, né? Sempre quando a gente se junta com alguém, com amigos, com a família, tem comida também envolvida, né? Mas o principal motivo que a gente se alimenta é porque a gente precisa de energia. E bom, a energia para nós é justamente como se fosse um carro. O carro precisa de combustível e nós precisamos de alimentos para poder sobreviver, para poder fazer todas as tarefas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, tanto as coisas que a gente faz pensando em fazer, tanto as coisas que o nosso corpo faz sem a gente nem precisar pensar. Bom, é interessante que os seres vivos, dos quais nós fazemos parte, e as plantas também, eles têm formas diferentes de obter energia. As plantas, elas têm a capacidade de tirar energia da luz do sol, mas nós não conseguimos fazer isso. Então a gente precisa se alimentar das plantas para retirar então essa energia delas. Bom, o nosso tema principal de hoje, como eu já tinha falado, são os nutrientes, também chamados de macronutrientes, porque eles são moléculas grandes e que elas vão precisar ser quebradas em tamanhos menores para a gente conseguir retirar delas essa energia que a gente tanto precisa. E quais são os nutrientes? São as proteínas, os carboidratos e as gorduras. E a gente vai ver agora um pouquinho mais em detalhe sobre cada um deles. Agora aqui, o que essa pessoa e esse hambúrguer têm em comum? A princípio nada, né, pessoal? O hambúrguer a gente come, é um alimento, e a pessoa é um ser vivo. A princípio não tem nada a ver. Mas tanto os alimentos quanto os seres humanos são formados de nutrientes, são formados dessas macromoléculas. A gente pode dizer realmente que a gente é o que a gente come. Por quê? Porque as proteínas que a gente se alimenta, depois elas vão acabar virando parte do nosso corpo, por exemplo, na forma dos músculos. A gordura que a gente come, que tem tanto nos alimentos, também vai ter no nosso organismo. O nosso cérebro, ele é formado quase 70% de gordura. E os carboidratos que a gente come, a gente vai guardar dentro do nosso organismo como energia para ser utilizada durante todo o nosso dia, quando a gente precisar. Bom, o primeiro nutriente que a gente vai falar também é considerado um dos mais importantes, são os carboidratos. Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia do organismo. Não significa que é a única fonte de energia, mas é a principal, é a que a gente mais usa e é a que a gente mais precisa consumir. Os carboidratos, eles são produzidos pelas plantas, e esse processo ele se chama fotossíntese. Como eu disse, as plantas elas conseguem tirar energia através da luz do sol. E elas fazem isso nesse processo que chama fotossíntese. E essa energia que as plantas retiram do sol, elas guardam na forma de carboidrato. E depois, quando a gente se alimenta das plantas, a gente retira essa energia através do carboidrato. Bom, os carboidratos, eles são formados de uma forma que se diz polímero. E o polímero, ele é muito parecido, a gente pode entender o que são os polímeros pensando em legos. A gente tem vários carboidratos simples, um unido ao outro, para formar um carboidrato completo, tá? E assim, durante a digestão, a gente vai ingerir, né? A gente vai
levar à boca um carboidrato quando ele está na forma dele complexa. E depois, quando ele passar pelo nosso sistema digestório, ele vai sendo quebrado em peças menores até chegar na peça menor possível do carboidrato, que é o carboidrato simples. Agora a gente vai conhecer melhor um pouquinho dos carboidratos. O carboidrato simples, que a gente acabou de falar, ele se chama glicose. Então, geralmente os carboidratos eles estão ligados um ao outro. São várias glicoses, uma unida à outra. E conforme esse alimento, esse carboidrato vai passando pelo sistema digestório, ele vai sendo quebrado até chegar nessa menor parte que é a glicose e que a gente pode finalmente utilizar essa glicose para gerar energia. Bom, os carboidratos também são chamados de açúcares, muitos deles têm um sabor doce quando colocado na boca, e os açúcares eles têm os nomes terminados em -ose, como a glicose que a gente já falou. A frutose também é um açúcar bem conhecido e é o açúcar das frutas. Aí a gente tem açúcares que são formados de duas glicoses unidas, tá? A sacarose é o açúcar que a gente conhece como o açúcar de mesa, o açúcar que a gente usa para adoçar as coisas. Ele pode vir ou da cana-de-açúcar ou da beterraba. Também tem a lactose, que é um açúcar bem conhecido também, ele é o açúcar do leite. E muitas pessoas elas não conseguem digerir esse açúcar, que é a lactose, eles não conseguem quebrar a lactose para formar a glicose, e isso se chama intolerância à lactose. E é algo bem comum, né? Eu acredito que todo mundo conhece alguém que é intolerante à lactose e precisa tomar, então, leite sem lactose, produtos sem lactose. O açúcar, ele é armazenado, tanto dentro do nosso organismo quanto dentro das plantas, na forma de vários açúcares simples unidos. Então, são várias glicoses que elas vão ficar uma grudadinha na outra, até que elas possam ser quebradas dentro do nosso organismo, pela digestão. Então, a gente pode falar que o carboidrato ele é um depósito de energia. A gente guarda o que a gente vai se alimentar, a gente guarda e também usa boa parte, mas o que não for utilizado como energia, a gente guarda para utilizar depois. Então, nos vegetais, o carboidrato ele é guardado na forma de amido ou na forma de celulose. E a diferença é que o amido a gente consegue digerir, a gente consegue quebrar ele até chegar em glicose, enquanto que a celulose não, a gente não consegue digerir. Então, a celulose ela passa por todo o sistema digestório sem virar glicose. E isso se chama fibra. A gente vai falar um pouquinho mais das fibras daqui a pouco. Bom, o glicogênio. O glicogênio é a forma que a gente guarda o carboidrato dentro do nosso organismo humano. Ele é guardado dentro do fígado ou dentro dos músculos e ele serve para manter os níveis de açúcar no nosso sangue sempre constantes, porque a gente precisa sempre de ter esse suprimento de glicose constante no nosso organismo. Bom, os alimentos, os carboidratos, eles têm quantidades diferentes de glicose dentro deles. E a gente tem que cuidar isso muito, porque quanto mais alimentos ricos em carboidratos a gente comer, mais a nossa glicose no sangue vai aumentar. E a gente tem que ter muita atenção, porque isso é prejudicial à saúde. Então vamos ver alguns alimentos da ordem dos que têm mais quantidade para menos quantidade de açúcar. Então, os que têm mais quantidade, obviamente, vão ser aqueles que são bem doces, né? Como o chocolate, a bala, as bebidas alcoólicas, o sorvete. A gente tem também os que têm quantidade muito alta. Quantidade alta é o pão, a batata, a banana. As frutas têm quantidade média. Aqui os feijões, a gente tem a batata doce, a gente tem alguns vegetais e a gente vai diminuindo a quantidade de carboidrato ou açúcar, quanto mais a gente vai chegando nos vegetais. As frutas, elas têm carboidrato bastante, sim. Só que por que as frutas, então, são consideradas saudáveis? Mas isso é porque elas têm fibras. As frutas, elas contêm bastante carboidrato, bastante açúcar, só que muito desse carboidrato, ele está na forma de fibra. A fibra, como eu falei antes da celulose, ela é um carboidrato que a gente não digere, a gente não tira a energia dele.
Então, é um carboidrato que serve só para deixar a gente mais saciado. As fibras, elas também, elas formam um gel. As fibras, quando são do tipo solúvel, elas formam um gel que diminui a velocidade da transformação desse carboidrato em glicose. E isso faz muito bem para a saúde, porque assim a gente não fica com a glicose muito alta no sangue. Enquanto que as fibras insolúveis, que elas incham quando estão em contato com a água, elas são muito importantes para o funcionamento do nosso intestino. Bom, o quanto de fibra que a gente deve comer por dia? Cerca de 20 gramas no mínimo. E o que é 20 gramas de fibras? Uma banana, uma colher de linhaça de manhã e aí no almoço 6 colheres de sopa de arroz integral, mais uma concha de feijão e uma colher de cenoura ralada, já deu 20 gramas. É muito simples comer 20 gramas de fibra num dia. A gente só tem que se atentar a consumir bastante vegetais e frutas. E também é muito importante beber muita água todos os dias para que as fibras tenham a sua ação correta, porque senão a gente pode ficar constipado, ter a ação contrária, né, das fibras. A gente tem que tomar bastante água para que as fibras funcionem direitinho no nosso organismo. Agora vamos fazer uma atividade de fixação. Pause o vídeo e veja quais desses alimentos são fontes de carboidrato. Lembrem, pessoal, que os carboidratos vêm de fontes vegetais. Vamos conferir. O pão é um carboidrato, o ovo não, o milho sim, a carne não, a batata sim, o macarrão também, o açúcar é carboidrato, o queijo não, todas as frutas são carboidratos e os doces também. Até o próximo vídeo.